Olá pessoal, eu sou o professor Gilberto Mesquita, da equipe de Química do Colégio Marista São Luís. Nós vamos falar um pouco hoje a respeito do petróleo. Eu acho que não há sombra de dúvida que o petróleo é a principal matéria-prima que é utilizada hoje no mundo. E a gente precisa saber um pouco com relação à formação do petróleo, com relação ao fracionamento do petróleo, que são informações que tem grande possibilidade de aparecer nas provas que a gente vai encontrar aí pela frente, o SSA e o Enem. Então, existem várias teorias para a formação do petróleo, mas a mais aceita de todas é que o petróleo foi formado a partir da decomposição de seres unicelulares. Esses seres unicelulares se depositaram e, sob a ação de grande temperatura e pressão, eles sofreram decomposição formando óleo. O detalhe é o seguinte: essa formação do óleo ela tem que ser acompanhada de um processo de migração dessas gotas de óleo dentro do terreno sedimentar, até que esse óleo encontre uma parede de rocha impermeável e comece a se acumular, formando os bolsões que são economicamente viáveis de serem extraído. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala de petróleo, a maioria das pessoas pensa, petróleo, em qualquer lugar do mundo que você extrair, você vai ter exatamente a mesma composição. Errado. O petróleo, eu poderia dizer a vocês que é uma sopa complexa. Então, são milhares de compostos, principalmente hidrocarbonetos, compostos formados só por carbono e hidrogênio, mas também uma pequena parcela de compostos oxigenados, de compostos nitrogenados e de compostos sulfonados. Então, o que acontece? Quando a gente fala de petróleo, a gente divide ele basicamente em 4 categorias. Isso, obviamente, falando no ensino médio, né, do que vai ser cobrado do aluno do ensino médio no vestibular, no Enem, no SSA. Então, a gente tem o petróleo de base parafínica, que é o petróleo que tem um percentual de alcanos que chega até 90%. É um petróleo leve, a gente tem aqui um exemplo dele, um petróleo com densidade inferior a 8,5. Então, você vê a possibilidade de viscosidade dele aqui ser menor, né, a densidade menor. A gente tem o petróleo de base asfáltica, onde tem a predominância de compostos com massa molar mais alta. A gente tem o petróleo de base naftênica, que tem entre 15% e 20% de compostos cíclicos e baixo teor de enxofre, tá? E temos o petróleo de base aromática, que é um petróleo que tem entre 25% e 30% de compostos aromáticos e apresenta uma densidade maior do que 8,5. Vê que você tem uma movimentação aqui do líquido, menor, tá? Então, essas são as 4 bases petrolíferas que a gente vai ter. Cada um desses petróleos, cada um desses tipos de petróleo, eles têm uma finalidade, eles são mais adequados à produção de determinados produtos. Então, se você pegar o petróleo de base parafínica, ele é excelente na produção de querosene, do querosene de aviação, que é esse que a gente tem aqui, ó. Esse material é querosene de aviação. Então, o petróleo de base parafínica, ele é adequado para a produção de querosene de aviação, de óleo diesel, lubrificantes e parafinas. Esse é o petróleo que a gente tem maior quantidade aqui no Nordeste do Brasil. Aí a gente tem os petróleos, os óleos de base naftênica, eles produzem gasolina, nafta, que a gente também tem aqui, ó, para mostrar para vocês, um produto bastante fluido, né? Que pode ser utilizado como matéria-prima na indústria petroquímica. Você tem o querosene de aviação também, lubrificante. E o petróleo de base aromática, que é o petróleo que a gente encontra mais na região do pré-sal, né, na bacia de Campos e de Santos, que vai gerar gasolina de melhor qualidade, solventes e asfalto. Lembrando a vocês que a gente extrai o petróleo do poço, ele sai como petróleo bruto,
ele passa uma quarentena para haver a separação de partículas, né, sólido, lama, você tem aí uma quarentena. Quando ele sai dessa quarentena de separação mecânica, ele vira petróleo cru. Esse petróleo cru, ele vai ser atacado por vapores superaquecidos para você fazer a separação das frações. Então você tem a fração gás, a fração nafta, a fração gasolina, a fração querosene, a fração óleo diesel. Então, isso através do processo de destilação fracionada. Lembrando que você tem frações, por exemplo, a gasolina é composta por hidrocarbonetos que estão ali na casa de 5 até 10 carbonos. Então não é um composto, é uma mistura de compostos que vai compor cada uma dessas frações. Ok, galera? Essa foi a dica de hoje. Um abraço, até a próxima.